falar de um assunto sério, gente, aqui na Casa do Tribuna. Olha, eu recebo agora a doutora Cristiane Faturi Ângelo Afonso, ela é advogada. E nós vamos falar de um tema aqui agora difícil de tratar, mas importante para a sociedade brasileira. Omissão de socorro e, principalmente, uma palavra que a gente tem ouvido muito, a gente nem sabe o que é. Vamos saber juntos agora. Feminicídio. Vamos conversar? Então vamos lá. Doutora, muito boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa Tribuna Independente, viu? Olha, é um assunto sério, difícil de ser tratado, né? Mas eu, assim, quando nós temos a nossa reunião de pauta e a gente traz essas questões, eu acho muito importante a gente abordar, principalmente nós estamos em rede nacional e num programa em horário nobre, então a família pode assistir. Eu tenho visto dados que realmente são impressionantes, eu até anotei eles aqui. Né? Assustadores. E são dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Olha, no Atlas de Violência de 2018, o Brasil teve 62.517 homicídios, isso relatado do ano de 2016. Destes, 56,5% foram contra jovens, quer dizer, mais da metade, que eu acho isso um grande absurdo. 16% contra negros e 7,4% contra as mulheres. Além disso, doutora, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registradas, presta atenção, 5.782 mortes por acidente de trânsito e 2.661 mortes em latrocínios também no mesmo ano. Cada qual com uma circunstância diferente e esses índices são crimes muitas vezes que, vamos dizer assim, poderiam ser evitados. Eu queria perguntar para a senhora, por que esses dados tão alarmantes? O cidadão que presencia uma situação de acidente, ele fica impactado com aquela situação e não consegue reagir a ela, ajudar a pessoa? A impressão que se tem é de que as pessoas não se importam mais com as outras. Parece que as pessoas tendem a olhar só para si e não se imaginam que poderiam ser elas naquela situação. Então, elas preferem filmar do que correr pedir ajuda. Pois é. Né? Elas parecem que querem fazer parte de um contexto onde, olha, eu estive aqui, eu vi, eu filmei e coloca na rede, mas ela não liga para a polícia, ela não pede ajuda, porque ninguém quer que a pessoa vá lá brigar com um ladrão ou com alguém que está agredindo uma outra pessoa, porque você pode colocar a sua vida em risco. E não é isso que a legislação quer. Mas se você pode ajudar, você tem o dever de fazer isso. Né? Você pode ligar para a polícia, para o bombeiro, se for um caso de acidente. Você tem que fazer. É um dever social e de solidariedade. E é previsto na legislação. É o crime de omissão de socorro. Então, agora, quando que é considerado, de fato, uma omissão de socorro? Quando que é criminalizado isso? A omissão de socorro, no artigo 135, é no sentido de que você está lá, então, estou passando, presencio algo acontecendo, que eu posso evitar, eu posso tentar evitar. E simplesmente fico parado olhando, filmando, fazendo nada, mas não tenho nenhuma atitude. Então, se ficar caracterizado, eu posso ser responsabilizada pela omissão de socorro, porque eu poderia ter agido. É o meu dever social de agir, o dever de solidariedade também do cidadão, porque nós que vivemos em sociedade temos que nos ajudar, né? A gente tem que cuidar do próximo. Agora, por exemplo, um policial está passando, está acontecendo uma situação de violência. Ele tem o dever legal de fazer alguma coisa. Então, o dever do policial é legal. E o do cidadão comum é um dever social, de solidariedade. Porque eu não posso colocar minha vida em risco para proteger alguém. Mas se eu puder evitar, se eu não puder evitar eu mesma, eu tenho que chamar a autoridade competente. Tem que fazer uma ligação, tem que fazer algo. Eu não posso ficar inerte olhando, porque aí se ficar caracterizado que a minha omissão ocasionou uma lesão ou uma morte, aí eu vou ser penalizada, mas aí o problema maior é você conseguir fazer o link, né, entre a minha omissão e o resultado. Mas existe como fazer. Uma vez a gente fazendo essa conexão, vamos dizer assim, né, e caracterizado o crime de omissão, qual que é a pena que o criminoso tem? Então, a pena é de 1 a 6 meses. Agora, se da omissão
ocasionar uma lesão, aí a pena é aumentada pela metade, se resultar morte, ela é triplificada, né? Ela aumenta 3 vezes, mas isso se ficar caracterizado. Agora, é muito mais comum a gente perceber essa responsabilidade quando o agente, é o agente público que não fez. Então, um médico que sabe que tem uma pessoa passando mal no estacionamento e se omite em ir lá fazer o atendimento, como infelizmente também acontece muito. Posso usar um exemplo? Eu não sei se não teve crime, mas a gente viu isso fervilhando ontem muito fortemente em todos os telejornais. Aquele caso daquela advogada, por exemplo, que foi algemada, ela estava no seu trabalho, no pleno exercício do seu trabalho, e ela foi algemada. Ela reclamou, inclusive, nos vídeos que foram publicados nas redes sociais, de que os colegas dela estavam se omitindo. É uma característica de omissão? Porque, se salvo engano, essa situação estava num fórum e foi retirada, Isso, né? ela foi retirada da sala de audiência e ela dizia que tinha que ficar, porque tinha que ler a contestação, etc. Uhum. Acredito que tenha tido um abuso de autoridade, de que mandou tirar, porque não pode, né? Ela estava exercendo o direito dela de trabalho. Tá. E, realmente, a sociedade parece que anestesiada, ela não se mexe. Quer dizer, está acontecendo alguma coisa, as pessoas preferem fingir que não estão vendo. Mas tinha gente filmando, não é? Mas tem gente filmando. Então, isso é uma característica de omissão? Então, é uma omissão, mas não é tipificada porque criminosa, né? Como criminosa, mas é uma omissão, não deixa de ser. Você poderia ter feito algo, ainda mais nós, sabendo, né, que aquilo não podia estar acontecendo dentro do ambiente, principalmente da justiça, né? Um outro exemplo seria a questão de um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito. Se você percebe, então você está passando, né, e aconteceu lá um atropelamento. Tá. Você não tem, eu não tenho condição de ir lá e socorrer a pessoa porque eu não tenho conhecimento médico. O que eu tenho que fazer? Ligar para pedir ajuda. Tá. Agora, tem um monte de gente que passa, olha e não faz nada. Agora, o problema é realmente fazer a conexão. Quem pode afirmar que eu passei por ali? Tá. Então, é mais uma conscientização das pessoas em saber que elas devem agir. Tá. Eu quero falar de um outro caso bem emblemático, mas eu vou deixar a senhora tomar uma aguinha aqui enquanto eu dou o recado e já volto. Doutora, quero abordar aqui um outro assunto muito bacana, assim, muito bacana no sentido de ser fresco, né? E que a gente viu, para a gente também entrar na questão do feminicídio. Nós temos o caso da advogada recente, né? Da advogada Tatiane Spitzner, que foi morta pelo marido Luiz Felipe Manweiler, lá em Guarapuava, no Paraná. Esse caso repercutiu em todo o Brasil, todos sabem desse caso, né? Trouxe à tona um debate sobre a questão da omissão de socorro e as imagens gravadas pelas câmeras de segurança do prédio onde eles moravam geraram muita comoção na população. E mais do que isso, despertaram também uma dúvida sobre as possíveis pessoas que pudessem ter presenciado aquele fato e pudessem ter ajudado para que não tivesse aquele desfecho. Até porque a gente viu que foi lá numa área comum, no estacionamento do prédio. Poderiam essas pessoas terem evitado o crime? Então, é uma situação que, infelizmente, está acontecendo, sempre aconteceu, na verdade, né? Agora, com toda a tecnologia, acaba tendo os vídeos, né? Então, as câmeras, enfim. Daí, o que acontece é que as pessoas, essa câmera, por exemplo, ela devia ser uma câmera do próprio estacionamento ou do prédio, do elevador. Não, a gente não tem como falar que naquele momento exato, alguém estava assistindo. A gente supõe que deveria ter um porteiro assistindo, mas a gente não tem como saber se realmente tinha alguém assistindo que pudesse pedir o socorro. Tá. O que acontece muito, e é em várias situações, é de você ouvir uma briga de um casal, uma briga ouvindo choro de crianças, e as pessoas ficam quietas, esperando se vai parar. E ninguém faz nada. Então, eu acredito que um vizinho, quando escuta uma briga, ele não tem, talvez, ir lá bater na porta, porque ele não sabe o que ele vai encontrar. De repente, a pessoa lá dentro está armada, não se sabe. Sim. Mas ele pode ligar para a polícia e falar, olha, está acontecendo isso na unidade
Porque a denúncia é anônima. Você não precisa falar quem você é, se você não quiser. Agora, o que acontece é que eles falam em briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Mas se a gente começar a olhar para o próximo, a gente consegue evitar muita coisa. Então, nesse caso, começou lá na rua, né? Começou dentro do carro, na porta, depois foi para o estacionamento, continuou no elevador até que aconteceu, infelizmente, a tragédia que ela quer dizer, não é possível que ninguém ouviu. Ninguém ouviu nada, Alguém ninguém ouviu. viu nada. Agora, quem? O problema maior é quem pode ter ouvido e não fez. Mas vamos dizer assim, numa investigação, não se pode chegar a essa conclusão porque alguém tem acesso a essas imagens ou não? Então, eu imagino que os prédios que têm câmeras, alguém deve ficar responsável por monitorá-las, senão não faz sentido, né? Em tempo real, não é isso? Em tempo real, imagino eu que tenha alguém fazendo isso. O que o que se solicita é que realmente a pessoa que tem esse dever, né, de fiscalizar, ela presenciando aquilo, ela deveria ligar e pedir ajuda. Ela não precisaria ali para se expor, então, um pouco um vizinho ir lá. Muitos vão. Até o correto seria, mas as pessoas têm medo de poderem, né, acontecer uma tragédia com elas. Mas não tem como você linkar falando, olha, é o porteiro o culpado pelo desfecho, porque a gente não tem, quem está próximo, ele tem o dever de pedir ajuda. Agora, ele não pode ser condenado pelo resultado se ele não estava presencialmente ali naquele momento. Agora, é diferente se tivesse alguém também no estacionamento com o celular, filmando, vendo tudo aquilo e não feito uma ligação pedindo ajuda. Certo, entendi. Porque a pessoa estava ali presencialmente, ela poderia ter feito algo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão do feminicídio. Se fala que esse caso é um exemplo de feminicídio. A senhora poderia explicar para a gente o que é exatamente o feminicídio e quais são os desdobramentos? Por que desse termo feminicídio? O feminicídio é o crime cometido contra a mulher pelo fato dela ser mulher. Então, o que as pessoas às vezes confundem é que elas falam tudo que acontece com mulher é feminicídio? Não. Então, matar uma mulher é femicídio. Matar uma mulher porque ela é mulher, pelo gênero, aí é feminicídio. Então, é muito comum acontecer o feminicídio quando tem uma violência doméstica, né? Pessoas dentro do ambiente familiar, ou de discriminação ou menosprezo à condição de mulher. Entendi. Então, é muito comum. E não só o feminicídio, ele é considerado tão grave que agora ele está como um homicídio qualificado e um crime hediondo, onde a pena dele é de 12 anos, começa com 12 e vai até 30, dependendo das qualificadoras, que tem algumas situações que pode aumentar. Então, é de 12 a 30 anos de reclusão. Entendi. Então, é um crime hediondo, né? Que nós falamos que uma mulher morre só pelo fato dela ser mulher. Pois é. Agora, como é que está a questão do reconhecimento jurídico? Nós temos a Lei Maria da Penha e agora temos essa lei do feminicídio. Essas leis são suficientes para que a gente possa ter o reconhecimento jurídico? Então, a Lei Maria da Penha, ela, né, é mais uma medida protetiva, onde a mulher que é vítima de uma violência dentro do ambiente familiar, então ela vai buscar ajuda. O feminicídio infelizmente, a ponta, né? Depois que ela já sofreu toda a violência, ela acaba sendo morta, né? Às vezes ela pediu ajuda, teve medida protetiva e mesmo assim ela acaba em óbito. O que acontece no feminicídio, de diferente da Lei Maria da Penha, é que no feminicídio não precisa ser só no ambiente familiar. É o fato de discriminar a mulher ou menosprezar sua condição de mulher. E até uma afronta à Constituição, né? Claro. Porque o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, homens e mulheres têm direitos e deveres iguais. Então, é uma afronta à Constituição, uma afronta à própria legislação penal e se acaba em morte. É o crime hediondo, né? O crime mais horrível que tem. E é importante, é interessante também, que é um crime de gênero, né? Então, tem uma discussão também, tem uma linha aí que diz que os transexuais poderiam ou não ser considerados, né, ser vítimas num crime desse. Tem gente que entende que sim, se tiver anotação no registro, né, jurídico dele, uma anotação de ele já teve o direito
de ter lá como feminino no documento dele, na ele é identificação. equiparado ao gênero mulher. Tá. Mas nesse caso, eu acho que a discussão é mais ampla, né? Bem a gente ampla, nem tem como entrar nisso no programa de TV, porque a discussão é muito ampla. Eu queria assim, saber, por exemplo, qual que é a resposta que a gente tem da sociedade com relação a isso. Porque, às vezes, me parece, não sei se é só uma impressão, de que a mulher tem uma certa dificuldade de Agir. de dizer assim, olha, eu estou sendo agredida, procurar os meios, não é? Na verdade, a cultura, ela é um pouco machista, né? Tá. Então, a mulher, muitas vezes, ela está numa situação de risco, às vezes ela nem identificou que ela está numa situação assim. O que é mais difícil ainda, o que é mais triste, porque ela acha que é normal ser ofendida, ser agredida, né? Mas quando ela identifica, muitas vezes ela tem vergonha de pedir ajuda. Então, às vezes, ela guarda para ela mesma. Até que chega um ponto que não tem como, porque se ela não fizer alguma coisa, ela vai acabar sendo morta. Então, muitas vezes, ela vai fazer o boletim de ocorrência, que a gente sempre fala, vai fazer o boletim, tem problemas, faça o boletim de ocorrência. O que a gente percebe de dificuldade dessas mulheres é que elas procuram a delegacia, mas às vezes elas ficam com medo de seguir, porque ela sabe que o marido, né, o agressor, ele vai ser chamado lá, que nem precisa ser o marido, né, mas alguém do convívio dela, vai ser chamado lá e, de repente, vai ser solto e ela vai ficar numa situação ainda pior. Entendi. Então, muitas são economicamente dependentes e elas têm medo de não ter condição de sobreviver, então elas não vão procurar ajuda. Mas não existe um dispositivo na lei que protege a mulher nesse sentido dela não voltar à residência? Tem. Na Lei Maria da Penha tem um artigo que diz que quando a mulher está numa situação dessa, ela é retirada do ambiente. Do ambiente, não é né? isso? Só que ela tem medo, porque o crime essa violência, ela acaba sendo uma violência, né, psicológica também. Verdade. Então, muitas vezes tem filhos, né, que estão no meio. Agora, vamos lá. O que um cidadão pode fazer, por exemplo, se identificar uma mulher, não digo dentro da família, mas alguém que identifique uma mulher numa situação de perigo, como nós citamos agora esse caso, ou algo parecido? Qual que é a atitude do cidadão? Porque o feminicídio, ele não precisa ser dentro do ambiente familiar mesmo, né? Diferente da Lei Maria da Penha, que precisa ser. Então, um cidadão está presenciando uma situação de uma mulher que está sendo vítima de feminicídio. Certo. Ele deve ligar 180, ele deve fazer uma denúncia anônima. 180. Tá. Fica 24 horas. Coloca aqui você colocou coloca na linha aqui no GC para mim, por favor, Tiago. 180. Escrito 180, né? É o Disque Denúncia. É o Disque Denúncia para essas situações. Tá. E é 24 horas, não precisa se identificar. Você só relatar o que está acontecendo, ou fazer um boletim de ocorrência, né, orientar essa mulher a fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Tá. A preferência é que seja na delegacia da mulher, porque o tratamento é já direcionado para aquela mulher que é vítima de algum tipo de violência. Então, ela tem um tratamento um pouco mais humanizado. Tá. Porque a gente percebe alguns relatos, infelizmente, de quando a pessoa vai fazer, né, essa denúncia numa delegacia normal, a primeira pergunta que se faz, às vezes, para ela é errado fazer, você tem certeza que você vai fazer isso? Volta amanhã. Pensa um pouquinho mais. Pensa um pouquinho. Né? E aí, isso vai desencorajando ela, porque ela pensa assim, se eu estou aqui para fazer, se eu já tive coragem, né, de chegar até aqui para fazer, e a pessoa que deveria fazer o boletim de ocorrência está dizendo isso para mim, ela volta e não faz. Entendi. Então, eu acho que é mais uma questão de conscientização de que a mulher, infelizmente, ela está sendo vítima de abusos, né? Só pelo fato de ser mulher. E outra coisa, você que está nos acompanhando aí, se você souber de pessoas que estão sendo agredidas, mulheres que estão sendo agredidas, faça a denúncia. É importante, né? Importante. A gente está sempre atento a esse tipo de ação para a gente proteger a mulher. Não é? E quando você tem a proximidade com essa pessoa, é interessante conversar. Porque muitas vezes essa pessoa ela se fecha tanto que ela não consegue expor o que está acontecendo. Exato. E muitas vezes tem filhos no meio, tem filhos dentro da relação. Que aí piora. E aí piora. Pouco, né?
Doutora Cristiane Faturi Ângelo Afonso, muito obrigado pela sua presença nessa noite. Foi incrível o nosso papo. Eu quero passar as redes sociais da doutora. Olha, www.faturiangelo.com.br é o site. O Facebook é Faturiangelo, tudo junto, está aqui aparecendo no vídeo. E o Instagram, @Faturiangelo, certo? Certo, isso mesmo. Muito obrigado pela sua presença e por tratar esse assunto com tanta dignidade, com tanto carinho com as nossas telespectadoras. Obrigada. Obrigado por ter vindo, viu?